Boa noite, meus amigos, tudo bem com vocês? Ó, tô aqui na casa da minha tia, passeando em Volta Redonda, aproveitando um pouquinho, tomando uma fresca aqui. Ó o climinha. Vamos trocar mais umas ideias aqui, né, meu povo? Falar mais um pouquinho, conversar mais um pouco com vocês. Gente, uma coisa muito importante, gente, que o mundo precisa, né, se conscientizar o mais rápido possível. Que é uma coisa, gente, é que nós precisamos de mais equilíbrio, né? O equilíbrio, gente, ele é algo totalmente necessário para a nossa vida. Até porque sem o equilíbrio, o que a gente se torna, né? Se a gente não tem equilíbrio, a gente começa a agir de forma impulsiva. Muitas vezes, por um fato de não ter equilíbrio, você pode ser levado também a uma baixa ação. Você passa a agir, a não conseguir ter uma ação muito efetiva, né? Você passa a ter dificuldades de agir. Quando a energia cai, geralmente a pessoa se sente menos motivada, né, com a vida, passa a ter um quadro assim de, né, como se estivesse numa depressão, mas não é. Digamos assim, é uma baixa energia. Isso pode ser influenciado por fatores do ambiente, por situações que a pessoa passou na vida recentemente, ou até mesmo situações que ela já vem carregando de um bom tempo, né? Pode ser também pela alimentação, né? Por não ter um equilíbrio, né? Assim, não tá se movimentando muito, não ter um horário adequado, né, de sono, principalmente, né? E também não ter um nível de consciência para poder, digamos que, como eu posso dizer, desfazer algumas, eu digo assim, algumas conexões mentais, né, que são estruturas neuronais que se ligam em alguns aspectos que podem prender a mente, principalmente subconsciente. Isso acontece. Então o equilíbrio, gente, nesse caso é fundamental, né? Porque tanto numa situação nessa, como eu já falei, que a pessoa está com baixa energia, ela consegue estabilizar a mente dela para poder compreender aquele processo que ela está passando, né? E tanto também numa situação onde a pessoa tem uma alta energia, né? A pessoa fica totalmente numa ânsia de movimento, de fazer, e a mente acelera, né? Na baixa energia, às vezes a pessoa dorme demais, tem muita sonolência. Na alta energia, ela nem dorme, ela fica pilhada, totalmente intensificada, né? Essa alta energia, gente, ela é um estado que é bem comum, geralmente, quando há um desequilíbrio entre o masculino e o feminino do nosso corpo, né? Digamos assim, numa linguagem mais fácil de ser entendido, que em termos científicos, gente, se eu for tentar explicar para vocês é muito difícil. Então eu tento unir, né, uma linguagem mais culta, talvez não tão fácil de todos pegarem, mas também com uma ideia mais simples, e prática das coisas, porque em termos científicos é muito difícil, só sendo um Tesla mesmo para explicar isso. Mas o que acontece, gente? Quando há uma alta de energia no corpo das pessoas, que as pessoas ficam muito intensificadas, né? Que as pessoas ficam assim naquela motivação de fazer algo e às vezes fica até nervoso, né? Quando as coisas não estão certas, é o lado masculino que está em maior evidência. E nesse estado masculino, né, as pessoas acabam tendo que lidarem com situações conflituosas, né? Porque o que acontece, gente? A nossa energia tem um papel muito importante na nossa vida, né? Ela é que faz com que nós sejamos, né, atraímos, digamos assim, sejamos pessoas, né, mais que temos um trato melhor com as pessoas no ambiente, né?
através da nossa energia, a gente pode tanto atrair as coisas, tanto afastar, né? E a gente pode também, nesse caso, né, a gente no caso tem uma interação com as pessoas energética, né? Então, quando a nossa energia está muito alta, muito pelo masculino, nós tendemos a criar conflitos, né? Conflitos esses que podem se exacerbar. Então a pessoa já sai pilhada, né, de casa. Às vezes a pessoa nem brigou, não fez nada. Aí na rua ela tem às vezes uma conversa com um colega, uma coisa. Daqui a pouco os dois saem na briga. Isso acontece muito, gente. É porque o lado da energia masculina aumenta muito. É porque, como eu já falei para vocês anteriormente, nós éramos seres andrógenos, né? E na androginia, nós temos total equilíbrio entre o masculino e feminino, que a gente é homem e mulher num só corpo, num só espírito. A gente está totalmente equilibrado, né? E o ambiente em si também, as assimilações que a gente tem, os pensamentos, as ações, como se diz, os pensamentos, né, assim, a mente, tanto o corpo, né, os pensamentos e os movimentos, digamos assim, estão equilibrados, né? Até porque que quando a gente estava quando nós anteriormente, né, vivenciando a vida aqui, no princípio, quando a gente estava no estado andrógeno, né, a gente não se comunicava por palavras, mas era por telepatia, né? Então nós tínhamos uma habilidade mental muito grande, uma sensibilidade muito, sabe, de perceber tudo. A gente conseguia perceber tudo, se comunicar com o mundo espiritual, se comunicar com as pessoas, tudo por telepatia. Então não tinha idioma nessa época andrógena. Todos os seres eram masculino e feminino num só corpo e todos se comunicavam de maneira equilibrada e telepaticamente. Depois que houve essa divisão, então os seres humanos divididos, né, entre masculino e feminino, começaram a reagirem, né, e a se desentenderem uns com os outros, né, simplesmente porque não tinha equilíbrio mais, né? E ainda sendo induzido por seres que vieram de outros planetas aqui, né, que causaram toda essa situação, mas que nada mais foi do que uma mudança no jogo planetário, né? Isso foi permitido, gente, né? Digamos assim, por seres muito elevados de quinta dimensão para que houvesse isso aqui no mundo, né? Não é coisa que a gente tem que se revoltar nem que lutar, mas para a gente só perceber, a gente poder voltar em nosso estado de equilíbrio natural, né? Mas como a gente não é andrógeno mais, né? A gente não tem esse equilíbrio total e a gente ainda é influenciado pela matriz lunar reptiliana da Lua, que causa desequilíbrio no nosso campo energético, né? Com vibrações de medo, de preocupação, com vibrações que deixam as pessoas mais ansiosas, mais nervosas, né? E também até um pouco mais tristes ou mais preocupadas, mais intensificadas, né? Aquela coisa de mania, né? Mania de toque, mania das mentes que as pessoas têm, né? Obsessões que as pessoas têm, né? Estados obsessivos, né? Que a gente vê muito nas religiões, gente, né? As pessoas sendo intensificadas a estados obsessivos da mente. Aquele grito, aquela euforia, toda aquela coisa, é o estado masculino muito exacerbado, né? E isso a gente deve ter cuidado, gente, para que a gente não entre, como eu já falei no vídeo passado, em cismas sociais de reatividade. Ainda mais numa situação que a gente passa, gente, em situações políticas, né, de conflitos, né, de guerras, onde as pessoas ficam preocupadas, de transição de governos, né, onde pode haver grupos que ficam estimulando as pessoas a reagirem, a tirarem satisfações. Eles mesmos não fazem nada, mas eles vão jogando a vibração conforme os pensamentos e as ideias deles, por vezes desequilibradas e intencionadas. Então é o estado masculino, né, que é muito intensificado. E isso é perigoso, porque pode levar as pessoas a guerras e a conflitos. Quando o feminino também está mais intensificado, as pessoas ficam muito suavizadas, tudo pode, né? É um relativismo assim,
que não é o relativismo natural, porque o relativismo é muito bom, mas deve ser algo natural, equilibrado, sabe? Algo que a gente consegue compreender, mas que a gente também sabe aquilo que a gente deve se relacionar ou não. Não é aquela situação de relativismo que se permite tudo. Não, a gente sabe, né, a gente compreende, a gente tenta, né, entender e coabitar ali com o ambiente e perceber as coisas do ambiente social nosso que são viáveis a gente e aquilo que não é viável. A gente faz uma separação das coisas e de acordo com as nossas reflexões, né, e a nossa consciência, o nosso nível de consciência. Então é muito importante que eu já adianto para vocês, gente, que é muito necessário para a gente, nos tempos de agora, nos tempos onde as coisas podem se intensificar. Eu não sei quando vai intensificar mais, né? Mas as coisas já estão intensificando muito. É muito necessário, gente, vocês buscarem sempre um equilíbrio, tá? De ideias, daquilo que vocês vão falar, daquilo que vocês estão pensando, né, daquilo que vocês se expressam no dia a dia. Tentem sempre, gente, manter o equilíbrio para vocês terem uma inspiração na mente de vocês, uma inspiração melhor, sabe? Algo que possa vir realmente no intuito de analisar todas as situações que acontecem e tirar uma mensagem melhor das suas inspirações, né, das suas mentes que vocês têm, né? Com a inspiração que cada um tem para criar, para pensar algo, para falar, né? Para expressar algo para o mundo, para as pessoas, alguma mensagem importante, né? Então, tanto se for num conceito espiritual, tanto num conceito mais prático, assim, de vivência da vida, algo útil, né? Ou situações de analisando o sistema político aqui do mundo, né? Ou o sistema religioso, ou práticas adversas de qualquer coisa que esteja na sociedade. É muito importante, gente, vocês terem um senso de equilíbrio muito bom, tá? Sempre equilibrando, sempre buscando uma ideia mais reflexiva e mais profunda sobre todos os aspectos que vocês forem falar e se expressar. Porque aí vocês sempre pensando assim, vocês vão poder trabalhar a mente de vocês de uma forma melhor para que vocês passem uma mensagem, né, que não vai ter um conceito assim desequilibrado, vai ser uma mensagem mais equilibrada, que vai ser mais útil para as pessoas, né? Uma ideia melhor, né? Vocês passam a estar num estado da mente onde as coisas fluem melhor, né? Porque se vocês estiverem intensificados e desequilibrados, vocês podem passar ideias, né, que podem ser até mesmo nocivas às pessoas. Então estejam equilibrados, gente. Sabe, percebendo, analisando, refletindo cada situação da vida. Isso é muito necessário.